O que a internet fez com a pornografia, pessoal? Em segundos, ele tem acesso à pornografia em um formato muito mais intenso, muito mais imersivo, com novidades infinitas e grátis e com a sensação de estar anônimo. 12% de todas as páginas que existem são páginas pornográficas. 5 a 8% da população adulta é dependente ou tem sinais de dependência de pornografia, com tolerância e abstinência quando fica sem o uso, com pensamentos voltados ao uso e com consequência na vida pelo uso de pornografia. Nós temos um começo de uso de pornografia hoje aos 11 anos de idade, em média, porque entre os 11 e 25 anos de idade acontece um fenômeno cerebral chamado de poda cerebral. É nesse momento em que as vias mais importantes elas são selecionadas. O uso de pornografia diminui a intimidade do casal. Hoje vai ser aquele dia que a estrutura precisa abalar porque realmente tem alguma coisa errada acontecendo. Nós precisamos falar sobre isso e esse assunto de pornografia é extremamente polêmico, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Realmente o assunto de hoje é um assunto importante para a humanidade, né? O peso que isso tem é um negócio enorme. Meu coração tá pulando aqui no meu peito por 2 motivos e uma das coisas tem a ver com o mecanismo que eu vou explicar aqui na live, porque é o seguinte: nós precisamos entender o sistema de recompensa do nosso cérebro para a gente entender esse assunto de hoje. A pornografia pode estar afetando a sua vida sexual, pornografia pode estar afetando o seu casamento, o seu namoro, e pode estar arriscando teus filhos. Então, esse é um assunto extremamente importante da gente saber e da gente dominar e entender o princípio básico para que a gente possa aplicar de maneira prática nas nossas vidas. E, como sempre, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? A gente não fala aqui de coisa da nossa cabeça, a gente fala de ciência, tá? Então, o que é ciência? A gente pegar um monte de artigo, cada live dessa é uma pesquisa intensa de artigo científico, publicado em base de dados, revistas boas, artigos bem feitos, em que a gente faz uma revisão de um tema para poder apresentar para vocês uma visão científica do processo, tá? Então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa disposição, é trazer para vocês o dado realmente que permita uma avaliação de dados, e não da cabeça, e não da minha religião, e não do que quer que eu acredito pessoalmente somente, embora, lógico, eu vou trazer o meu insight para vocês, aquilo que eu tenho de experiência no consultório, mas eu quero trazer sempre o assunto de modo científico. E vamos começar então, vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, para vocês entenderem a questão da pornografia, eu preciso explicar para vocês uma coisa muito importante, que é o nosso sistema de recompensa. Em 1952, 2 pesquisadores chamados James Old e Peter Milner, eles estavam investigando o sistema de medo, que é a amígdala, dos animais em ratinhos, e eles colocavam uma alavanca. Quando eles apertavam a alavanca, os ratinhos tomavam um choque nessa região, que era a amígdala, e fugiam do local, né? A amígdala, ela provoca uma sensação de medo, de pânico intenso. Só que um ratinho começou a reagir de maneira diferente. Ele começou a ser atraído quando ele recebia esse choquinho. Esse choquinho, eles foram abrir depois o ratinho, ver o que tinha acontecido. O eletrodo tinha sido colocado na região errada. Eles estavam estudando a amígdala e eles tinham colocado esse eletrodo na área septal, no núcleo accumbens, que depois foi sendo descoberto, era o responsável pela produção de dopamina. Então essa área, na verdade, ela era produzida na área tegmentar ventral, chegava no núcleo accumbens e a dopamina, ela atuava nesse local, causando a sensação de euforia, uma sensação de desejo, uma sensação de estar mais acelerado, de não conseguir focar em outra coisa, a não ser num objeto, uma sensação que era produzida geralmente quando a gente come, quando a gente tem relação sexual, quando a gente está descobrindo alguma coisa nova, quando a gente está estudando, quando você gosta de estudar. Então essa área é responsável pela sensação de recompensa que o seu cérebro recebe quando ele faz alguma coisa. E até aí tudo bem, só que eles começaram a hiperestimular esse ratinho. Então eles colocaram uma alavanca, eu queria poder mostrar a fotinha para vocês, mas a alavanca que o próprio ratinho se estimulava. O próprio ratinho estimulava a área do desejo dele. E o que acontecia? O ratinho começava a apertar a área do desejo sem parar. Ele apertava tanto que ele parou de comer, ele parou de ter vontade de ter relação sexual com as ratinhas lá, que eles colocavam as ratinhas peladinhas lá para ele, e o ratinho não queria nem saber. E parava de prestar atenção em qualquer outra coisa, só ficava apertando a alavanca para receber prazer
até morrer. Então isso foi uma descoberta intensa, porque eles acreditavam que esse era o centro do prazer, mas na verdade o que eles tinham descoberto era o centro do desejo. Tá? Então o núcleo accumbens, a região onde é liberada a dopamina, o centro do desejo, da recompensa. E esse sistema é importantíssimo para a gente entender o efeito da pornografia no nosso cérebro, assim como é importantíssimo para a gente entender o funcionamento de como que drogas agem no nosso cérebro e por que todo mundo que está sujeito a algo que está disponível e que provoca prazer, pode fazer o mesmo efeito de ficar apertando a alavanca e desinteressar de todo o resto. Tá? É lógico que, conhecendo essa experiência que foi feita em 1952, o que você acha que aconteceu logo depois? Esse pessoal estava lá na Universidade de Montreal. Alguns anos depois, acho que em 1954, se eu não me engano, um pesquisador chamado Robert Half resolveu fazer na Universidade de Tulane. Só que com o quê? Com humanos. Né? Deu um estimulador aí para os humanos, deu uma maquininha para cada, colocou lá o eletrodo na região do prazer e a ideia dele era poder tratar a depressão. O que ele pensou? Nossa, isso aqui dá prazer, né? Eu vou colocar esse eletrodo, vou tratar a depressão, porque a pessoa própria, quando ela está triste, ela aperta um botãozinho e sente aquela sensação boa. No primeiro minuto do experimento, as pessoas apertaram em média 120 vezes o aparelho, e o pessoal já percebeu que ia dar ruim, que não ia dar para levar esse aparelho para casa, foi tentar pegar de novo os aparelhinhos das pessoas, as pessoas frequentemente batiam nos entrevistadores para não entregar esse aparelhinho, tá? Então, olha só, veja só o quanto que o poder desse tipo de estimulação é atrativo, e ele pode causar, inclusive, dependência. Só que qual que é o problema? Com o tempo, à medida que as pessoas iam estimulando, ou os ratinhos iam estimulando aquela área de forma exagerada, o que acontecia era uma dessensibilização cerebral. O nosso cérebro faz isso. Quando você hiperestimula um determinado estímulo, ou repete aquele estímulo muito, o que acontece é uma diminuição do efeito daquele estímulo. E é isso que a gente dá o nome de tolerância. Então, o que é tolerância? É quando você precisa de doses cada vez maiores para provocar o mesmo estímulo cerebral. Isso acontece com bebida, isso acontece com cocaína, isso acontece com uma porrada de drogas, aí tudo que você conhecer acontece isso. Você precisa fumar uma vez para se sentir bem, depois você precisa fumar 10, depois você precisa fumar 50, tá? O crack é a mesma coisa. E uma coisa que mais importa na hora de uma droga provocar dependência é a velocidade de administração dessa droga, tá? Então, por exemplo, você pega o álcool, ele é ingerido, ele é engolido, né? Então a chance de dependência é menor, por exemplo, do que do cigarro, que é fumado. E aí você, em 3 segundos, você já tem o efeito do cigarro. E ele desaparece rápido, tá? A mesma coisa com o crack. Você tem 5 segundos a 7 segundos o efeito do crack. Então o efeito vem muito rápido. Quanto mais rápido vem o efeito, mais dependência causa aquela droga. Tá? Essa foi uma descoberta com o tempo. E o que isso tem a ver com o uso de pornografia? É isso que eu quero explicar para vocês. O que a internet fez com a pornografia, pessoal? Vem comigo aqui. Esse assunto é muito bom, você precisa saber disso. O que a internet fez com pornografia? Como que as pessoas, os nossos pais, os avós, quando eles eram crianças, na adolescência, eles começaram a se preocupar com sexualidade, como que era o acesso à pornografia 30, 40 anos atrás? O jovenzinho lá de 12 anos de idade, ele que tinha curiosidade sobre o corpo feminino, por exemplo. E aí ele queria consumir uma revista de pornografia. O que acontecia? Ele tinha que arrumar dinheiro, que ele não tinha. Então ele tinha que pedir dinheiro, juntar dinheiro, deixar de consumir alguma outra coisa para poder juntar dinheiro para comprar a revista pornográfica. Depois ele tinha que ir na banca, aí não podia comprar na maioria das bancas, ou seja, ele tinha que pedir ajuda para alguém comprar para ele, o que seria bem vergonhoso, né? Você pedir alguém para comprar. Depois, você precisava encontrar um local seguro para poder ver aquela revista e depois um local seguro para poder guardar, porque senão sua mãe via, você ia perder aquela revista, né? Ia te tomar e ainda ia brigar com você. Tá? Então, esse era o caminho, por exemplo, dos nossos pais, nossos avós para poder consumir pornografia. Como que é o caminho de um jovem de 12 anos hoje para poder consumir pornografia? Em segundos, ele tem acesso à pornografia em um formato muito mais intenso, muito mais imersivo e de uma forma muito mais com novidades infinitas e grátis e com uma sensação de estar anônimo. Então, da mesma forma que o crack, quando é fumado e é entregue muito rápido para o cérebro, ele provoca dependência, essa pornografia entregue muito rápido para o cérebro também provoca dependência. E nós já temos os efeitos disso, porque com o passar do tempo, o que aconteceu? A internet facilitou esse acesso gratuito, depois veio o download de vídeos pornográficos pela internet, e em 2006 nós tivemos a criação do primeiro site do tipo Tube, né, de pornografia. Então, esses sites surgiram em 2006, e desde então houve uma explosão ainda maior, a velocidade do acesso e a segurança da pessoa, no sentido
de não ter que fazer download de nada, de entrar num site pornográfico, mudou completamente a cena do jogo, do uso de pornografia e o tanto que isso afeta os casamentos. Tá? Então, da mesma maneira que é como se a pornografia fosse o crack, né, o SitesTube fosse o crack da pornografia digital, tá? Que entrega o conteúdo de forma rápida, imediata, anônima e sem muitos riscos para o seu computador, por exemplo, para você poder fazer o uso. E isso provoca efeitos cerebrais, tá? Por quê? É a mesma coisa é o mesmo efeito que você tem, por exemplo, quando você está diante de uma estimulação muito grande da pessoa que, por exemplo, começa a beber muito e de repente ela precisa de doses cada vez maiores da bebida para poder satisfazer a questão do desejo que ela tem de se acalmar, de ficar tonto, esse tipo de coisa vai progredindo. A mesma coisa acontece com a pornografia. Nós temos uma evidência de progressão do uso, o que pode piorar muito a nossa satisfação sexual. Tá? Você precisa de tolerância, você precisa de doses cada vez maiores de pornografia para poder sentir a mesma coisa que você sentia no começo. Para você ter ideia do tamanho do problema, nós temos mais de 400 milhões de sites de pornografia. A indústria da pornografia, ela é uma indústria de mais de 100 bilhões de dólares por ano no mundo. 12% de todas as páginas que existem são páginas pornográficas. 5 a 8% da população adulta dependente ou tem sinais de dependência de pornografia, com tolerância e abstinência quando fica sem o uso, com pensamentos voltados ao uso e com consequência na vida pelo uso de pornografia. Nós temos um começo de uso de pornografia hoje aos 11 anos de idade em média. 11 anos de idade em média, as crianças entram em contato com pornografia. Por que isso é importante? Porque entre os 11 e 25 anos de idade de uma pessoa, acontece um fenômeno cerebral chamado de poda cerebral. O que é isso? É nesse momento em que as vias mais importantes elas são selecionadas e todo o resto que não é utilizado, ele é podado. Por isso que chama poda neuronal. E esse fenômeno que acontece dos 11 aos 25 anos torna o nosso cérebro muito mais propenso a se tornar dependente de algo e quando se torna dependente, ter mais dificuldade de interromper aquele vício. É por isso que quanto mais cedo começa o uso de álcool, pior para a pessoa. Quanto mais cedo começa o cigarro, pior para a pessoa, porque a via ligada ao cigarro e ao álcool começa a ser favorecida. E as vias que não são ligadas a isso começam a ser podadas, tá? Então, quando você começa a beber aos 11, é muito diferente de você começar com 30. É muito diferente. A mesma coisa pornografia, que está cada vez mais cedo, numa quantidade maior, acesso de maneira gratuita, acesso muito facilitado, tem provocado uma alteração. E essa é a primeira geração que está enfrentando esse problema. Nós estamos vivendo a primeira geração de pessoas que teve acesso aos SitesTube a partir dos 11 anos de idade, hoje estão aí com 25 anos de idade, 25, 30 anos de idade. É essa geração que hoje está chegando num casamento e acontecendo problemas. E aí você começa a pensar aí, nossa, mas que absurdo, Rodrigo, você é muito exagerado. Nossa, Rodrigo, isso é uma coisa tão normal, todos os homens fazem uso. Ah, Rodrigo, mas você não está pegando no pé demais, você quer muito puritanismo. Então, olha só, pessoal, vim para trazer evidência. Tá? Não vim para trazer minha opinião. Eu vou mostrar evidência para vocês do que está acontecendo. Vocês tiram as próprias conclusões e não caiam nesse papo das pessoas de que tá tudo bem porque é uma expressão da sexualidade humana, então você pode fazer o que quiser e tá tudo bem, vamos fazer mesmo porque é normal, tá? Porque não é normal. Essa é a primeira geração em que isso acontece. Os nossos pais não tiveram isso, os nossos avós não tiveram isso, e muito menos os que vieram antes deles. Olha só, 25% das buscas são de pornografia, 35% dos downloads são de pornografia, e 70% dos homens dos 18 aos 24 anos fazem uso pelo menos uma vez por mês de pornografia. Então isso é um fato que acontece em 70% dos homens. Você vai ter hoje, isso é um dado antigo ainda, né? Provavelmente hoje é maior com o advento do WhatsApp, em que você recebe, mesmo sem você ter interesse em pornografia, você começa a receber em grupos ligados a amigos masculinos. Isso é tão comum, isso é culturalmente tão aceito, que às vezes as mulheres têm vergonha de tocar no assunto ou ainda são culpabilizadas quando reclamam do uso de pornografia do marido, o que é outro fenômeno extremamente interessante. Tá? Porque você se sente traída, e nós já vamos falar sobre isso, e quando você fala, você ainda é culpabilizada, porque isso é uma coisa normal e você que está sendo chata demais. Então vamos lá falar sobre isso. Olha só, Rodrigo, isso é só uma opinião sua? Você está exagerando porque você é um cara careta que não bebe, não fuma e não gosta de pornografia? Então vamos saber? 2013, 68 maiores especialistas de terapia familiar do Reino Unido foram consultados quanto ao uso de pornografia e fizeram uma revisão. Os 86 maiores pesquisadores de terapia familiar do Reino Unido
Foi o Rodriguinho que não, foi os maiores especialistas, 68, do Reino Unido, fizeram a pesquisa, cada um. 86% deles chegaram à conclusão de que a pornografia era algo que prejudicava muito o relacionamento. Tá? 90% falaram que clinicamente os problemas relacionados à pornografia tinham escalado gigantescamente nos últimos anos. Então, esses os maiores especialistas. Então, olha só, um pesquisador chamado Stuhlhofer, em 2015, publicou uma pesquisa. Olha só, o que aconteceu? Quando chegou o site Tube, né, de pornografia, 2006, aí eles pegaram e olharam as bases de dados sobre disfunção erétil em 99, 2002, 2003, 2004, 2005. Sabe qual que era a média de disfunção erétil em 99, 2006? Antes disso acontecer, a média em jovens menos de 40 anos de idade era de 5% de problemas sexuais, tá? Entre disfunção erétil, dificuldade de orgasmo, em média 5%. Aí foram olhar em 2011, sabe qual que era a média de problemas de disfunção erétil em 2011 em jovens menos de 40 anos de idade? De 14% a 28%. Aí você fala assim, opa, peraí, mas caramba, esse número cresceu demais. Vamos comparar com os mais velhos? Na mesma época, os mais de 40 anos de idade, os mais idosos, eles tinham, em média, problema de ejaculação, problema de disfunção erétil, 13%. Então era menor do que os 14% a 28% dos jovens. O que aconteceu nesse período? 2006, lançamento do site Tube pornográfico. 2012, pesquisa na Suíça, 30% da população jovem com disfunção erétil em 2012. 2013, a Itália, os jovens tinham 10% mais disfunção erétil do que os velhos. Por quê? Porque são os jovens que mais consomem pornografia. E os problemas mais comuns eram disfunção erétil, 26%, diminuição do desejo sexual, 24% da população, e diminuição ou dificuldade de ter orgasmos em 11% da população jovem. Pessoal, isso é um número absurdo, que antes era de 2% a 5%. Ah, mas o que aconteceu? Não, foi o problema que as pessoas ficaram mais sedentárias. Não explica o sedentarismo. Ah, mas as pessoas estão fumando mais. Não explica. Não tem nenhum outro fator que aumentou na mesma proporção que a velocidade de internet nesse período, tá? Então você tá achando que é pouco. Fala, não, Rodrigo, você ainda tá exagerando. Beleza, vamos lá. 2014, no Canadá, 53,5% dos jovens de 16 a 21 anos. Gente, um jovem de 16 a 21 anos está explodindo de hormônio. Está explodindo. 53,5% com problemas sexuais. Você vê a proporção, tanto que foi aumentando. O que aumentou nessa velocidade? O tanto que está permissível, o tanto que a cultura aceita, o tanto que está fácil o jovem ter acesso à pornografia. Em 2007, o Instituto Kinsey fez a primeira grande pesquisa sobre pornografia, um ano depois do surgimento do site Tube de pornografia. Conclusão do estudo: diminuem o desejo sexual. Eles precisavam de estimulação mais pesada para poderem ficar excitados, tá? Então, foi a primeira descrição de um fenômeno que hoje é bem conhecido dentro da pornografia, que é da pessoa que consome pornografia precisar de sexo cada vez mais pesado, e aí você vê a busca de novidade intensa dentro da área sexual para poder sentir prazer, porque ele dessensibiliza. E esse fenômeno é conhecido desde 1952, lá que o Turner lá e o Peter Milner fez o estudo com o ratinho da alavanca. Quanto mais o ratinho apertava a alavanca, mais ele precisava apertar para receber prazer. A mesma coisa, o sexo nunca esteve na história da humanidade, ele esteve disponível da forma como ele está hoje. Jamais. O nosso cérebro, o nosso sistema orgânico não tem o preparo ou a evolução não foi feita de uma maneira para que isso pudesse ser saudável para nós. Gente, uma coisa dessa é óbvia. O que a gente acredita que vai acontecer? Que a gente vai ser estimulado para sempre e que isso vai ter uma saúde sexual para sempre porque você tem acesso no seu celular, porque você tem acesso de forma anônima a essa fonte? É isso que a gente espera? Pois é, nós não somos máquinas, isso não acontece. Há uma desensibilização e há um prejuízo do seu desejo sexual no teu casamento. Tá? E nós temos uma evidência robusta sobre isso. Então, pessoal, é por isso que eu acho que é muito importante a gente saber realmente coisa embasada em ciência, porque dependendo de com quem você conversa, a pessoa numa ode de aceitar tudo e de falar que tá tudo bem, qualquer expressão de sexualidade humana, vai te dizer que pornografia pode ser uma coisa boa para o casamento, né? E nós não temos evidência disso.
Em 2015, um estudo com adolescentes do ensino médio. Eu estou mostrando gente jovem, você fala assim, ó, isso não é problema de gente velha que tem já, sei lá, problema de próstata. Não, jovens. Ensino médio, 16% dos jovens que consumiam pornografia tinham problemas de disfunção erétil e problemas para chegar ao orgasmo. Contra 0% dos que não usavam pornografia. Olha só o peso que a coisa tem. É completamente diferente. 2015, um estudo com homens que procuravam tratamento para hipersexualidade, ou seja, lógico, era uma amostra um pouco enviesada, porque eles já estavam buscando tratamento. Mas olha só, os que se masturbavam e consumiam pornografia mais de 7 horas por semana, eles tinham 71% tinham disfunções sexuais e 33% tinham problemas ao chegar ao orgasmo. Esses números não são esperados nessa idade. Esses números não são normais. Tá? Então, se você é homem agora e está me assistindo, você precisa aplicar isso na tua vida para você entender o seguinte: você quer ter problema sexual, você quer ter dificuldade de ter ereção, você quer ter dificuldade de achar sua esposa a coisa mais linda do mundo. Se você quiser isso para tua vida, aí beleza, continua consumindo da forma como você está consumindo, porque provavelmente isso vai acontecer, tá? A chance é alta disso acontecer. Eu não arriscaria nunca a saúde no meu relacionamento para poder consumir um objeto que pode realmente atrapalhar tanto assim a relação do casal. Em 2014, fizeram um estudo com ressonância magnética, né? Então estudaram lá o cérebro, ressonância magnética funcional. Então eles conseguem olhar a função cerebral durante algumas atividades, né? 11 de 19 usuários de pornografia apresentavam uma diminuição na área da libido e da função sexual, na área relacionada ao contato com mulheres reais, mas não na área relacionada a visualização, a excitação pela visualização sexual. Então, o pornô, o que acontece é como se você dessensibilizasse o sexo com pessoas reais e passasse, né, a sensibilizar, né, toda a questão sexual no teu corpo. Por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores, mas principalmente porque a pornografia oferece uma intensa novidade ilimitada. Então você tem acesso numa velocidade extraordinária a muita novidade, a muitos estímulos, a dezenas e centenas de figuras que podem atrair a sua atenção de forma ilimitada, tá? Então esse é um dos primeiros fatores. Segundo, acontece uma fácil escalada para extremos. Então, num contato sexual em que você tem na vida real, é muito mais difícil você ter acesso a extremos da sexualidade do que na pornografia. Na pornografia, você é oferecido, durante a experiência pornográfica, uma série de situações que são escaláveis, né? Você tem ali um sexo que você considera aquele que você mais fazia e, de repente, você tem acesso a sexos dos mais variáveis tipos e essa estimulação que é considerada dentro da literatura médica, realmente usado esse termo, né, mais extrema, isso é aplicável, depois você tem dificuldade de ser estimulado por relações sexuais mais comuns, mais normais, e é o que você encontra, geralmente, num relacionamento a dois. É um formato muito mais imersivo do que já existiu, então hoje a gente tem formato em vídeo, em alta qualidade, com som, surround, né? E ainda estamos vivendo o advento da realidade virtual, que é outro perigo, porque você vai ter uma experiência completamente imersiva de pornográfico. E isso pode ser extremamente perigoso para o nosso cérebro. Você tem uma velocidade de acesso intensa, esse é o quarto fator, e se você tem a sensação de anonimato. Então, a sensação de anonimato faz com que você não tenha vergonha em fazer o uso, porque você tem a sensação de que ninguém sabe que você está fazendo esse uso, que também é uma besteira. Qualquer pessoa que conhece de rastros de internet sabe que é possível você saber todo o histórico da pessoa de acesso, e isso é uma coisa muito comum na internet. Então, a questão é que a pornografia é totalmente sobre sexo impessoal, tá? A pornografia é sobre o quê? É sobre sexo impessoal, não romântico, sem emoção e casual. Então você está alimentando um desejo sexual ligado à impessoalidade. Isso vai afetar diretamente quando você deseja um relacionamento com sexo pessoal, emocional, romântico e comprometido. É o contrário do que você espera numa relação a dois,
comprometida de casamento. Você literalmente objetiva as pessoas, você transforma elas em objetos sexuais. E aí você pergunta, nossa, mas é lógico, né? Essas pessoas dependentes, nossa, mas como afetam, né? Ainda bem que eu não sou dependente, eu só vejo de vez em quando. Nós temos evidência de que você tem prejuízo nos relacionamentos, mesmo com o uso ocasional de pornografia, tá? Por conta disso. Bom, o que acontece quando a pessoa está consumindo pornografia? Ela passa a ter expectativas irreais. Expectativas irreais, né? De repente bate aquela coisa bateu o cara que vem entregar pizza e ele nem pede para entrar. Né, que absurdo. Por quê? Porque você começa a ter uma expectativa de que aquelas coisas que acontecem lá no contexto de pornografia acontecem na vida real e que as pessoas realmente estão estimuladas, sendo que isso não acontece nem com aquelas pessoas que estão lá no vídeo. Né? Elas podem fingir o tanto que for ter o orgasmo, mas a verdade é que elas não sentem nada uma pela outra. Né? Aquilo lá é uma coisa completamente artificial, né, em que você tem lá uma produção hollywoodiana para poder te dar a impressão de que realmente aquelas pessoas estão sentindo aquilo que elas parecem sentir, mas não é uma coisa de verdade e o nosso subconsciente detecta muito bem isso, tá? Você tem expectativas irreais e você acaba transferindo isso para o seu relacionamento. Quando a gente começa a comparar a nossa mente, o nosso relacionamento com outras coisas e o nosso relacionamento parece pior, isso é uma quebra enorme no processo de comprometimento que vai quebrar a confiança e fazer com que você comece a descer a escala da deslealdade, tá? Isso acontece quando você compara, por exemplo, o seu sexo com aquele sexo com 3 mulheres lá da pornografia. Quando você começa a comparar um corpo de uma mulher real com o corpo de uma mulher extremamente produzido para a indústria pornográfica e geralmente, inclusive, com o próprio abuso que acontece das profissionais que fazem esse tipo de serviço. E aí você tem outros problemas éticos também dentro da pornografia. Por exemplo, os maiores fantasias pornográficas têm a ver com a degradação e humilhação do corpo feminino e da mulher, né? Tem a ver com o controle feminino para satisfação masculina e o uso de poder para dominação, violência e agressão. Tá? Isso é o tipo de conteúdo mais comum que a gente vê, né? Ah, mas as mulheres, elas também consomem pornografia. Sim, consomem pornografia. 30% dos usuários de pornografia são usuários mulheres, mas você vê que realmente a maior quantidade de sexo extremo que tem dentro dos sites pornográficos é realmente da degradação do corpo feminino, e isso eticamente para você não deveria ser aceitável. Isso de forma ética para você não deveria ser algo que você considera normal e que você banaliza como algo que está presente na sua vida, que está presente na sociedade, e pior ainda, que você consome. Tá? Então, existe uma comparação negativa com o seu relacionamento, existe o fenômeno da tolerância, existe os inúmeros evidências de que você tem uma disfunção sexual com diminuição do orgasmo e do desejo masculino. E tem um outro fator, como todo orgasmo, mesmo esse falso, ele produz ocitocina, você se liga a imagens que não são da tua esposa. Então você, no momento que você tem um orgasmo pela masturbação, olhando uma cena de uma outra mulher, você libera ocitocina que cria vínculo. E o vínculo que é criado pela ocitocina está sendo direcionado a quem? A uma imagem irreal, ilusória, de uma mulher desconhecida e completamente casual, que você provavelmente nunca mais vai achar o vídeo dela na internet. Ao invés de estar sendo liberado no contexto real do teu casamento, da esposa, com um corpo real, que você faz uma diferença gigantesca de estar ligando através da liberação de ocitocina, tá? Então, é como se fosse uma daquelas maquininhas caça-níquel, né, que você aperta e fica esperando dar o resultado para ganhar dinheiro. A pornografia funciona exatamente da mesma forma, só que ao invés de jogar uma daquelas maquininhas, você está jogando em 500 mil, porque você tem opções infindáveis ali, você fica procurando até você ter aquela sensação de satisfação e ganhou, teve uma satisfação ali. E você vai perceber que esse momento para você ter a satisfação vai demorar mais o tempo de procura. Você vai começar a procurar mais ou procurar coisas mais pesadas para você ter a mesma satisfação. Nós já falamos de vários problemas, nós temos mais um problema e depois nós vamos falar um pouco sobre a questão da recuperação, de como que se isso causa diferença, se tem como fazer alguma coisa, e eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Um outro problema da pornografia é que há a criação da desonestidade e segredo, e eu já falei para vocês na live do comprometimento, o quanto que o segredo ele é destrutivo para o relacionamento, mesmo que ele nunca seja descoberto, porque os homens, na maioria das vezes, eles fazem o uso da pornografia longe da esposa, é um uso proibido dentro do relacionamento, porque a mulher se sente traída, comparada, é objetificada,
com o uso da pornografia. Então, os homens começam a fazer de desonestidade de segredo. O que você estava fazendo no banheiro? Ah, eu estava tomando um banho, né? Ou chega, nossa, o que isso aqui no seu celular? Ah, foi um amigo meu que mandou, não tem nada a ver comigo. Então, você começa a mentir para aquela pessoa. E a mentira por si só, ela provoca um efeito de diminuição da confiança, mesmo que nunca detectada. Então pode ser que a tua esposa nunca descubra que você mentiu para ela, mas só o fato de você mentir, você imprime na sua linguagem não verbal informações de que ela não pode confiar em você. E o efeito disso é que ela fica mais desconfiada, a sua relação piora, você tem mais vontade de fazer outras coisas que não seja ficar com a sua esposa. Isso faz com que você minta mais e que ela fique mais desconfiada. A confiança quebre mais, e aí você quer fazer menos coisas com a sua esposa, o que faz você mentir mais, e assim por diante. É um ciclo, é uma degradação de uma cascata que vai terminar, e eu expliquei para vocês na live sobre traição, lá na deslealdade. 70% vão trair a esposa e 30% vão ficar em casamentos miseráveis sem trair alguém, mas mesmo assim miseráveis. Então, pessoal, você cria um objeto com a pornografia que compete com o objeto real. Você cria um objeto que compete com o objeto erótico da parceira na sua cabeça. Um objeto que te atende sem reclamação, sem que você faça preliminares, de forma imediata e intensa, anônima, na intensidade e na velocidade que você deseja, mas que também tem uma consequência importante, porque provoca um aumento de uma muralha no seu relacionamento, que pode realmente impedir a aproximação emocional de verdade. E aí, sabe qual que é o problema? Que você ainda culpabiliza o outro, que você fala assim, é você que não tem o desejo, né? Ah, você que não me quer do jeito que eu gostaria e que me atrai. De repente, a pessoa começa a chegar e trazer coisas para a cama que são completamente desagradáveis para aquele que não faz o uso da pornografia e que ainda o faz sentir culpado, como se o sexo precisasse realmente de você ter tantos objetos, tanta objetificação, tanta experiência para ter uma experiência completa e enriquecedora, né? Por que isso? Porque quando você não tem o sexo da maneira romântica, da maneira emocional, essa experiência emocional que existe nos casais comprometidos, você tenta substituir isso com a busca de novidades e com diferentes Kama Sutras aí de posições para que você realmente sinta alguma coisa durante a relação sexual. E sem isso, você não se sente estimulado. Pessoal, nós estamos diante de uma doença que daqui a 20 anos, sério mesmo, os pesquisadores vão olhar para trás e falar assim, caramba, 2006, né, marcou a história dos relacionamentos. Porque colocou uma droga dentro das nossas casas, no nosso bolso, que a gente nem sabia que existia e nem se preocupava com a existência dessa droga. Estou sendo exagerado, aí depende da opinião do que vocês, né, entenderam, se vocês acreditam que todos esses estudos que eu trouxe estão errados. Poderia trazer 200 mais, tá? Fácil de encontrar. Isso aconteceu com várias pessoas. As pessoas começaram a identificar isso, criaram, inclusive, sites de ajuda masculina para aqueles que e feminina também, para aqueles que quisessem parar o uso de pornografia, comunidades como o NoFap, né, que é muito grande dentro do Reddit, que é um dos sites de fórum mais famosos que existem, e as pessoas começaram a perceber que quando elas interrompiam o uso, elas começavam a notar uma melhora na sua satisfação sexual, na sua satisfação com a sua esposa, uma melhora do desejo, uma melhora da satisfação com o sexo que tem e não com o sexo que vê, não o sexo que queria ter, mas o sexo que realmente tem em casa. O número de usuários que passaram a relatar essa melhora é enorme. Existe um livro muito bacana chamado Your Brain on Porn, que narra os efeitos da pornografia no cérebro. Existem vários efeitos cerebrais do uso da pornografia e o relato de várias pessoas que interromperam o uso da pornografia e o quanto que isso melhoraram seus relacionamentos reais, o quanto que isso melhorou sua capacidade, né, de ter orgasmo, de ter ereção, as disfunções sexuais e assim por diante. Tá? Então, se você é uma pessoa que quer interromper o uso de pornografia, existem alguns passos que eu gostaria de sugerir, embora o tempo seja curto. Né? Primeiro, assumir que isso promove problemas, provoca problemas, né? E trazer isso para o relacionamento, né? Conseguir confiar na tua esposa e a ponto de trazer isso como um problema que precisa ser tratado, inclusive, não com medicação, mas com uma mudança comportamental. Terceiro passo, você criar um ambiente sem pornografia. E aí chega mesmo você passar um número, um tempo, né, sem o uso da pornografia para que você possa acontecer de sensibilização cerebral. 4, estabelecer uma situação de suporte emocional, que pode ser com um especialista, que pode ser com um psicólogo, que pode ser com a tua esposa. 5, você cuidar da sua saúde física, emocional e conjugal, né? Então, fazer coisas que melhoram o seu relacionamento dentro de casa, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde emocional, para que você esteja pronto para esse desafio, porque você vai ter pensamentos de fissura.
assim como você teria com outras drogas. Momentos do dia que você tem o desejo, quando você fica sozinho, quando você estava acostumado a fazer o uso, quando você vê uma imagem que te lembre a pornografia, você vai sentir desejo de fazer o uso. Então você tem que ter uma saúde e um sistema de suporte que te ajude. Sexto passo, você começar a curar a sua sexualidade. Tá? A maioria dos sintomas observados em quase todos os artigos que eu li foram completamente remissíveis com a abstinência da pornografia. Tá? Quando as pessoas interrompiam o uso, acontecia um processo de sensibilização e a maioria dos problemas diminuía bastante de intensidade ou desapareciam, desde que eles não eram devido a outras causas médicas. Né? Tanto que hoje o protocolo para disfunções sexuais envolve, inclusive, a avaliação do uso de pornografia e o afastamento da pornografia como um dos problemas. Eu já vi a pornografia ser indicada por pessoas que trabalham, né, dentro da área de sexual, e é uma coisa que eu discordo, tá? Então eu discordo devido à evidência que eu apresentei para vocês hoje, o meu raciocínio que eu faço é esse, e tá aqui, né, vulnerável e apresentável para vocês como um assunto extremamente polêmico, mas com certeza desesperadamente necessário, inclusive para trazer na adolescência, onde isso é ainda mais banalizado, tá? Nós não podemos permitir que essa geração tenha um impacto tão grande nas suas vidas sem falar nesse assunto. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Então o André colocou que faz uso da pornografia. O que eu sugiro? Eu sugiro, André, que você entenda a dificuldade que você está passando, que você faça todos esses 6 passos que eu citei. A Luana falou, né, muito grave isso. O Lucas, polêmico, mas necessário. Né? A Elizabeth colocando que o meu casamento acabou por esse motivo. Né? Então, olha só. O André, acho que a pornografia tem a ver porque várias pessoas acessam a internet para ver imagens eróticas, isso pode acabar afetando o casamento de vários seres humanos. Exatamente isso, André. É exatamente isso. A Elizabeth, você não está sendo nada exagerado, é a mais pura verdade. Eu, infelizmente, senti na pele. O pior é que ele não acha que tem um vício, por mais que eu tentasse ajudar. Isso acontece geralmente. Né? A pessoa não se sente que esse é o problema. Né? Você vai conversar com as pessoas e há uma banalização do assunto. É por isso que eu quis fazer uma abordagem científica, porque fica mais crível, né? E você tem a evidência ali nas mãos. Se você não acredita, paciência, mas realmente nós temos a evidência de forma ali que é bem mais fácil de engolir quando você tem o gráfico, a porcentagem. Isso não é só a opinião de um cara, né? Fico muito triste, o celular do marido cheio de pornografia. Pois é, e tem essa questão da traição. Tem uma pergunta ali que eu vou responder que é sobre isso. Rodrigo, mesmo que os dois façam uso juntos para bel prazer, Cláudia, é difícil falar, tá? Eu não olhei um estudo em que os dois faziam, isso era algo que estava legal dentro do relacionamento, tá? E a média não prediz a individualidade, tá? É uma média. Tá? Se você acha que hoje está num papel legal dentro do seu relacionamento, que vocês estão tendo uma saúde sexual legal, frequentemente o que eu observo nos casamentos em que eu vi isso acontecendo é que nunca fica nesse lugar, que geralmente evolui para algo mais difícil. Né? Por exemplo, um começa a ver pornografia sem o outro, e já incomoda. Ou então precisa de um tempo cada vez maior de uso de pornografia para poder sentir o mesmo prazer, né? Mas se você acha que está num bom lugar no seu relacionamento, precisa ser realmente uma decisão sua. Eu não tenho essa evidência para poder te passar agora de maneira pronta. A Natália falou, não tá tudo bem. Eu concordo, Natália. A Natália é psicóloga também, e aí ela quer fazer parte de uma geração de psicólogos que não normaliza tudo, né? Toda experiência humana deve ser respeitada, sim. Nós não estamos falando para que haja preconceito com as pessoas, mas também nós não podemos incentivar como se fosse algo que já que todo mundo faz, já que 70% dos homens fazem uso, que precisa ser normal. Não se sintam culpadas, mulheres, por achar ruim esse tipo de atitude. Graças a Deus, meu marido nunca precisou disso, nosso casamento. Isso não faz parte de nossas vidas e nem do que acreditamos. Beleza. Muitas pessoas não acham traição. Eu acho. Pornografia destrói famílias e gera comparação. É uma doença. Eu concordo. E aí tem uma pergunta embaixo da Natália. Rodrigo, pornografia pode ser considerada traição? Depende do que está no seu contrato de relacionamento. Né? Se você sente que ele admirando, fantasiando o corpo de outras mulheres como algo que fere o teu contrato, que você te faz sentir bem, o que eu acredito seja a maioria das mulheres se incomodaria com isso, isso poderia sim ser considerado uma traição. Por que é traição? Porque você rompe o contrato de casamento e você o faz através de um segredo e de simulação e frequentemente você está jogando ali energia e concentrando a ocitocina e tendo a fantasia e o desejo com outras mulheres. Vai depender muito do que você elege como importante para o teu relacionamento. Uma hora se torna vício, gera comparação, olhar para o parceiro que tem ao lado e para a atriz. Obrigado pela informação. Por que influencia na questão física? Juliana Montecchio, influencia porque qualquer estimulação frequente do núcleo accumbens, principalmente através de um meio que é não
adquirível na vida real, né? Não tem lastro numa experiência normal humana, a pornografia. Imagina uma experiência humana em que a pessoa tenha a capacidade de participar de 50 relações sexuais em 20 minutos. Isso não é possível em nenhuma experiência humana. Então, nós, através da tecnologia, providenciamos uma experiência que antes não existia. Nós temos evidência que altera áreas cerebrais, né? Isso acontece com todo mundo? Impossível saber, provavelmente não, mas uma porcentagem significativa de pessoas tem problema com isso, mesmo quando não dependentes, e isso atrapalha o relacionamento delas, né? Isso quer dizer que você precisa necessariamente parar, o seu marido precisa necessariamente parar? Não, aí é com você, aí a decisão que você vai tomar é coisa tua, tá? Eu preciso aqui só mostrar a evidência. Você é cristão? Ainda não tive a oportunidade de pensar sobre você. Sim, eu sou religioso, né? Eu acredito em Jesus, é uma parte importante dos meus valores, tá? Eu acredito que há motivos religiosos e não religiosos para você não fazer uso da pornografia. Eu acredito que isso se sustenta, mesmo que você seja ateu, agnóstico, qualquer tipo de crença que você tem, tá bom? Muitos profissionais, mesmo não sendo cristãos, estão abordando esse assunto. A sociedade está pornificada e acham normal, mas é doença. Da pornografia ao adultério, né? É porque o adultério, depende do que é considerado adultério. A traição não começa quando você tá tendo relação sexual com outra pessoa. A traição começa na falta de ligação emocional com o teu casamento. A pornografia é um desses fatores, como eu provei com artigos científicos. É isso aí, Jane. É isso que ensina a pornografia. Sexo a três, sexo em posição ridícula. Os homens se negam a aprender essas coisas e querem viver nesse mundo podre. Pornografia, traição, pedofilia, zoofilia, estupro. Está tudo relacionado. Existe essa escalada, de acordo com os estudos, em que você pode dar vazão a tipos de conteúdo sexual de forma muito mais fácil e anônima na internet, o que pode ser extremamente negativo para as relações. É por isso que tem homens que demoram muito ou nem chegam ao orgasmo quando vão transar, pois estão tão viciados na pornografia que a penetração nunca é igual à mão dele se masturbando enquanto vê. É isso que os estudos têm mostrado, viu, Josi? Existe essa evidência, e acho que você fez uma boa leitura. Muitos homens ficam estressados, ansiosos, usam álcool e pornografia como escape ao invés de buscar a esposa ou familiares. É isso mesmo, pessoal. E ao mesmo tempo, é uma coisa que não melhora você quebrando pau, tá? Não é você chegar quebrando pau que vai melhorar isso. Assim como nenhum tipo de hábito ou costume se altera dessa forma, né? A única coisa que melhora hábitos e costumes são um bom vínculo e um aumento da consciência sobre aquilo. Técnicas de entrevista motivacional para que você consiga chegar naquela pessoa. Então não é só quebrar o pau, não é só brigar e gritar. Se você pegar esse conteúdo agora e esfregar na cara do teu marido, você está fazendo uma coisa ruim com o seu casamento, tá? Porque não é assim que as pessoas mudam. Provavelmente ele se sentiria ofendido e não gostaria mais nem de me escutar. A coisa precisa ser por amor, né? Você se aproximar com sentimento, saber fazer uma colocação do que te incomoda de uma maneira adulta e madura. Tem uns que ainda dizem preferir pornografia, se satisfazer sozinho, que se envolver numa relação, por não sentir o mesmo prazer que ele mesmo se faz ao ver os vídeos pornográficos. Sim, Josi, isso acontece, provoca mais isolamento social, temos essa evidência de que o uso, quanto maior o uso, mais isolamento social. Estudos longitudinais foram feitos. Um pesquisador chamado Perry, em 2016, fez um estudo longitudinal. Então, o que é longitudinal? Você pega a pessoa e estuda há 10 anos, para você ver se era uma coincidência, por exemplo, as pessoas mais isoladas um dia começaram a consumir mais pornografia, ou se foi a pornografia que causou o isolamento. E a conclusão dele é que a pornografia causa o isolamento social e que a pornografia causa diminuição da satisfação conjugal e não o contrário. Porque se você tem só um dado associativo, o que você pode pensar? Não é que a pornografia causa isso. São as pessoas mais sozinhas no casamento, os casamentos que estão com problemas, aí a pessoa procura pornografia. Não, isso não é verdade, de acordo com os estudos longitudinais que foram feitos. A pornografia, casamentos estavam no mesmo nível, os casais que tinham pornografia, a qualidade caiu com o tempo. Os que não tinham pornografia, lógico, em média, não caiu na mesma proporção, né? A pornografia fez com que caísse mais, então ela é causa. Muitas atrizes estão em situação escrava e refém da indústria pornô, exatamente. Soube que pelo mês atual que o amigo mandou entre si contatos de mulheres de programa, talvez, se fosse mais barato, acho que se envolveria com uma dessas. Aí já é traição nua e crua, sem nem eufemismo, né? Lucas Lemos. Rodrigo, cientificamente, na sua visão, a masturbação é indicada em alguma situação no casamento? Lucas, eu não estudei especificamente a masturbação nessa pesquisa que eu fiz para hoje, mas é diferente a masturbação porque ela envolve você imaginar, ela não envolve o mesmo processo da pornografia, né, que é uma hiperestimulação por múltiplas mulheres, de formato de vídeo imersivo e extremamente rápido. Ela envolve uma imaginação, uma escalada do desejo, que é diferente, né, principalmente se você o faz
com fantasias a respeito da tua esposa, né? Porque isso aumenta muito mais ainda a ligação e a ocitocina que você tem com ela, tá? Mas é um assunto que eu precisaria ver, assim, em artigos e em livros de terapia sexual, é indicado como uma das formas de melhora das relações sexuais, a masturbação. Mas também é indicado pornografia em vários livros de terapia sexual. Então, isso eu precisaria realmente estudar a fundo para eu poder te falar sobre isso. Mas a primeira impressão que eu tenho é isso, que é muito diferente da pornografia, e ainda mais se você utiliza a figura do seu companheiro, da sua companheira, como a figura de excitação durante a masturbação. A Glaucia falou que também acha a pornografia uma traição, é como se ele desejasse estar ou ter outra mulher, seja ela gostosa ou não. Fico triste. O que precisa para algo ser considerado uma traição? Apenas o teu parceiro considerar isso uma traição, tá? Então, por exemplo, aqui em casa, vou falar para vocês, a gente assistia Game of Thrones juntos. Então, desde a primeira temporada, a gente assistia Game of Thrones juntos. Se eu chegasse lá na 8ª temporada e assistisse um capítulo sem minha esposa, ia ser uma traição. Tava no nosso contrato de casamento. Game of Thrones assiste junto. Então a única coisa que importa, se eu assistisse e ela achasse ruim, e eu chegasse pra ela e falava assim, nossa, mas você é bobo, é só uma série. Eu estaria sendo um retardado. Por quê? Porque eu não estaria valorizando o contrato que a gente fez. O que importa para que algo seja traição ou não, é a expectativa e o que está combinado entre o casal. Então se a Glaucia sente traída quando há pornografia, isso é o suficiente para ser uma traição. E vai provocar diminuição na confiança, e vai provocar segredo, e vai provocar mentira. Isso vai sim diminuir a sua satisfação com o casamento. O Lucas pediu para trazer uma live sobre masturbação. Isso aí, excelente tema. Essa live foi um pedido de uma pessoa que me segue, tá? Então a Natália está aí assistindo. Ela pediu essa live, né, como psicóloga, para poder orientar também seus clientes, né? E aqui estamos nós completando isso aí para vocês, tá, pessoal? Como ajudar o parceiro que faz uso de pornografia? Primeiro, perguntar a ele se é algo que poderia estar influenciando, o que ele acha disso, né? Se realmente ele gostaria de arriscar e ter esse tipo de problema, ou diminuir a qualidade no casamento por conta do uso, ajudar a realinhar os valores principais e aí deixar com que ele tome a decisão ou não de interromper o uso, né? Lembrando que uma pessoa só que pode decidir parar ou não, mas é lógico que você que vai decidir nesse nível o que é importante para você, suas prioridades e, né, a questão do seu relacionamento, o que você sente em relação a isso, qual a sua decisão em relação ao casamento, que se o nível de traição for muito grande, a pessoa pode sentir, por exemplo, que não tem mais desejo pelo parceiro, porque sabe que ele está desejando outras mulheres, isso pode acontecer. E aí você pode ter um problema sério no casamento. Às vezes a pessoa não quer nem ficar junto mais. Ai, que pena. Espero que eu tenha... Nossa, tem muita coisa, muita. Eu queria agradecer vocês. 15 segundos no Instagram. Se você quiser, corre para o YouTube. Eu vou ficar lá mais 2 minutinhos, tá? Respondendo mais alguma pergunta. Obrigado por ter ficado comigo. Foi muito bacana estar com vocês. E para receber isso, se cadastra no e-mail da Link. Tchau! Link da bio. Acabou, pessoal. Então, muito obrigado por ter ficado comigo. As lives estão ficando curtas, pessoal. Que coisa interessante, né? Eu tinha uma dificuldade de fazer uma live de 30 minutos, agora 60 minutos está ficando pouco. Lucas, vejo muito estudo falando sobre a diminuição de libido das mulheres após a chegada de um filho. Sim, isso acontece, né? 1 ano depois do nascimento dos filhos, as mulheres têm, em média, desejo sexual a cada 2 semanas, enquanto o homem tem 3 vezes por semana, em média. Então, você tem um descompasso de 6 vezes o desejo. Então, você tem aí que trabalhar alguns aspectos importantes do relacionamento e tem várias coisas que o homem pode fazer para poder melhorar a libido depois do casamento. Conteúdo falando do parceiro, geralmente a diminuição é menor, viu, Lucas? Existe diminuição também, existe diminuição da quantidade de sexo, mas essa da libido geralmente há um descompasso aí depois de 1 ano de nascimento do filho. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo, chegou o momento da gente encerrar. Tchau, abração!